Boa noite, irmãos. A gente na hora assim foge, né? A gente fica um pouco nervosa, mas vou ver se eu me lembro, porque de várias coisas que me aconteceram. Não digo todas, porque o tempo não vai permitir, mas eu sou de Minas Gerais, nasci lá, numa cidade por nome de Jacuí, São Sebastião do Paraíso. Uma dessas cidades, moramos uma temporada numa cidade, noutra. Mas, antes disso, eu tinha mais ou menos de 3 para 4 anos e estávamos morando numa propriedade do meu tio, que até hoje acho que ainda é da família lá. E o certo é que eu, com essa idade de 3 para 4 anos, eu estava na casa da minha tia, quando armou assim uma chuva, e minha mãe sabia que eu tinha medo de trovão, né? Mandou que o meu tio Isaías, o irmão dela, me buscasse. E eu, então, ele me trouxe, ele levando eu para casa, tinha um corchete, um arame, um lugar que a gente tinha que passar. O certo é que ele estava me carregando, ele me desceu para passar debaixo do arame. Quando eu olhei para o céu, eu vi uma janela e uma pessoa de meio corpo, assim, só a metade assim, do corpo, era um homem. Mas ele era assim, tinha uma cor branca e do cabelo preto, e era assim, eu me lembro até hoje que a pele dele parecia uma pele de criança. E o céu baixou, assim. E eu fiquei olhando e mostrava para o meu tio Isaías, olha lá, com o dedinho assim, olha lá aquele homem. E ele olhava e não via, a visão era só para mim. Quando nós chegamos lá, era pertinho assim, na minha casa, eu ficava falando, mãe, olha lá, olha o homem lá. Porque armou a chuva, mas depois limpou, o céu ficou azul, aí foi onde apareceu essa visão. Aí a minha mãe olhava e não via. Até que aquilo foi sumindo, céu adentro, até que desapareceu. Aí eu sempre pensando que eu queria saber o que isso significava. Mas passei um tempo assim na denominação, antes de conhecer a mensagem. E eu era uma menina assim, sempre só no Evangelho, fui criada pelos meus pais na igreja presbiteriana. E toda a vida eu fui uma pessoa, uma criança assim, uma adolescente, com temor de Deus. Eu fazia tudo para dar um bom testemunho, para agradar a Deus. O certo é que eu me lembro que eu tinha mais ou menos 12 anos, quando eu tive um problema de apendicite. E esse apendicite, demoraram um pouco a gente ir para o hospital, de uma hora para outra supurou, se derramou no intestino, né? Aquele pus. E o certo é que tinha um senhor que morava na cidade, aí nessa ocasião, meus pais já estavam frequentando a Assembleia de Deus. E esse senhor, ele morava na cidade, até era um evangelista. Aí ele foi transferido, ou porque também ele era polícia, pode ser que foi através disso que ele foi transferido para uma cidade mais longe, para o norte mesmo de Goiás. Aí ele estava fazendo e eu em casa estava passando muito mal, mas eu recebi oração de um missionário e criei, falei, não, Deus vai me operar, e o médico, e alguém foi lá no médico e contou lá para o doutor, e falou, olha, ela está com muita dor, e ela aí ainda falou, pode trazer, que isso aí é apendicite, pela maneira que ela contou o estado que eu estava. Me traga depressa ela aqui, o médico falou. Mas eu estava confiado na oração que eu recebi desse missionário. Não, Deus vai me curar, Deus vai me curar. O certo é que esse irmão que está dizendo que mudou
para o norte de Goiás, ele estava vindo para Goiânia de ônibus, e todas as cidades, esses ônibus param, né? E ele parou numa rodoviária de Itaúsu, na cidade que eu morava. E ele disse que quando desceu, tomou um café, a hora que venceu o horário de entrar no ônibus novamente para ir para Goiânia, que faltava mais ou menos uns 50 quilômetros, ele ouviu uma voz. Ele entrou sozinho no ônibus. Antes que os passageiros entrassem, ele entrou primeiro. E aí ele ouviu uma voz assim, dentro do ônibus. Você para aqui, desce aqui, não continue a viagem, vai na casa do senhor José Damasceno, que era meu pai. A voz falou dentro do ônibus. E ele, então, foi no motorista e falou, olha, eu não vou prosseguir viagem. Ele creu que era Deus. Eu não vou prosseguir, não vou mais para Goiânia, entregou a passagem. E foi na minha casa. Ele sabia onde era, foi na casa dos meus pais. Chegando lá, ele bateu na porta, minha mãe... Eu estava acamada. Eu estava com essa perna direita aqui, que não podia nem mexer, tinha endurecido, devido o problema da apendicite ter supurado, ter derramado no intestino. Era para morrer de repente, né? Porque tudo infeccionado. Isso. Aí ele bateu na porta, minha mãe abriu, ele falou assim, dona irmã Orminda, o que está acontecendo aí? Porque eu ouvi uma voz dentro do ônibus que eu descesse e viesse à casa de vocês. Ela falou assim, o que está acontecendo é que a Neide está aí na cama. Olha, eu tinha uns 12 anos isso. Ela está aí passando muito mal. Pelo que o médico disse, é apendicite. E ela não quer ir para o médico. Eu falo, vai, Neide, vai ser operada. Ela não quer, ela fala que é Deus que vai operar ela. Aí o moço, ele virou assim, olha, já estava escurecendo, ele disse, olha, eu vou para a igreja, para o culto, na Assembleia de Deus. Eu vou voltar, eu vou vir depois do culto com óleo de unção e vou orar por ela e ungir ela e essa enfermidade vai desaparecer. Porque se a voz falou comigo, é Deus que falou. Ele foi no culto, ele trouxe o óleo de unção. E aí ele falou, quer que eu vou ir aí no quarto para orar? Eu falei, não, pode deixar. A minha mãe me ajudou a levantar. E eu fui para a sala. Chegando lá, ele falou, pode ficar sentada que eu vou orar. Não, eu quero ajoelhar. Eu falei, eu quero ajoelhar da maneira que eu estava. Não, eu quero ajoelhar. A fera era dessa maneira. Aí me ajoelharam. Quando esse homem começou a orar, e falar língua estranha, e profetizar, e interpretar a língua mesmo, ao mesmo tempo, quando ele começou a orar assim, ele falou para mim, Deus falou através dele, né? Confia que eu vou fazer essa obra agora. E eu falei, Senhor, eu estou confiada. E nisso, ajoelhada, quando ele começou a orar, o chão tremia, era chão batido, tremeu a terra. Assim, a sala começou a tremer o piso. E naquela hora ele expulsou e falou, ela está curada, em nome de Jesus Cristo ela está curada. Eu sei que eu levantei dali, eu não tinha força para pular, né, porque eu estava muito fraca, quase não comia. Aqueles dias mesmo, praticamente, eu comia uma sopinha, qualquer coisa, mas passava mais sem comer. Não tinha apetite. O certo que eu não fiz isso porque estava fraca demais. Mas eu senti um alívio e não tive mais problema. Depois disso, a gente, assim, casa muito humilde, o banheiro era lá fora, aqueles banheiros antigos de buraco, né? Então não era assim com vaso sanitário nem nada. O certo que eu falei que minha mãe queria ir no banheiro, ela me pegou o urinol e falou para mim, então você faz aqui. Aí, o certo que quando eu usei o urinol, desceu foi pus do intestino, expeli todinho. Deu quase a metade do urinol de pus, sabe assim? Mais ou menos isso. Mas sei que limpou o meu intestino.
Então, se eu tive fé para ser curada, depois eu continuei tendo fé para orar pelas pessoas. Aí que eu comecei, né, a despertar assim. Então, um dia eu fui. E antes disso, mais ou menos, eu já tinha 16 anos. E quando o pastor disse, irmã, podia ir para o seminário, né, estudar para missionária, para ser uma missionária aqui em Goiás. Aí eu aceitei, falei com meus pais, eles concordaram, e eu fui para São Paulo. Morei lá na Lapa, na Vila Prudente, onde nós tínhamos a igreja, e fiquei estudando lá para missionária, estudando as matérias, na casa do pastor mesmo, porque estava em construção o seminário. O certo é que fiquei lá um ano, mais ou menos, daí eu vim para Itaúsu para visitar meus pais. Quando eu vim, eu me esqueci de contar o seguinte. Antes disso, eu cantava assim nas praças, quando tinha culto nas praças, podia ser de qualquer, não precisava ser da minha igreja, de outra igreja mesmo. Eu sempre estava ali, eu sabia o que eu cantava. Eles sabiam o que eu cantava, já me chamavam para cantar, né? E eu me lembro que tinha um missionário, por nome de Olegário Pedroso. Ele estava com uma missão lá nessa cidade que eu morava, de pregar o evangelho assim na praça. E o certo é que eu fui. Eu fui lá assistir, já mandaram eu cantar, e nessa época eu tinha uma voz que às vezes não precisava nem de microfone. Então, eu sempre com eles lá, e as pessoas que foi aceitando o evangelho, ele falava, olha, eu não sou o pastor, eu sou missionário, mas eu vou chamar o meu pastor para tomar conta de vocês. O certo é que ele chamou mesmo o João Viar, que era o pastor dele, de São Paulo, e o pastor João veio. Aí foi quando ele disse para mim assim, eu fui criada na igreja presbiteriana. Vocês desculpem que eu estou, se volto para trás, vou para frente, mas é porque com uns 11 anos por aí, eu cheguei nos meus pais e disse, olha, eu fui batizada por aspersão, mas o certo é imergido, é nas águas. E sendo que por aspersão é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eu sentia que não era batizada, eu queria batizar. Ele, não, Ney, tudo bem, você pode batizar, meu pai e minha mãe disse. E eu me batizei. Quando surgiu esse missionário na praça lá, que ele depois me apresentou, o pastor João Viar, o pastor João já era unicista. Era uma igreja que cria num só Deus e batizava em nome de Jesus Cristo. Aí ele veio em mim e falou assim, olha, o batismo é nas águas em nome de Jesus Cristo. Aí eu falei, mas eu já sou batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou, não, eu tenho que usar o nome, é Jesus Cristo no batismo. Aí, tudo bem, eu fiquei com aquilo, depois fui na minha mãe e no meu pai e falou, olha, eu vou me batizar em nome de Jesus Cristo, porque o batismo certo é em nome de Jesus Cristo. Aí eles sempre concordavam comigo, então tudo bem, batiza. E o certo que eu me batizei foi quando esse pastor, João Viar, me levou para São Paulo para estudar lá no seminário. Aí, quando tinha mais ou menos um ano, que eu tinha sido batizada, que eu tinha ido para lá, quer dizer, aí eu vim para fazer uma visita para meus pais. Chegando em Itaúsu, eles frequentavam a Assembleia de Deus. E eu já falei logo para eles, na unicidade, o batismo em nome de Jesus, meus pais. E eles aceitaram, que era o certo. E saíram da Assembleia de Deus umas 9 pessoas. E aí tinha essa igreja unicista numa outra cidade, perto da minha lá. Eu já tratei de ir atrás do pastor lá para vir batizar essas pessoas, que saíram 9 da Assembleia de Deus, que aceitaram a unicidade, quer dizer, parte da mensagem, que tudo vem do irmão Brana, né? Mas aí eu passei para esse pastor batizou essas pessoas,
E eu liguei para o pastor João Viário em São Paulo e disse assim, e agora, pastor, o senhor tem uma pessoa para pôr no lugar aqui? Foi quando ele disse, não, você vai ficar. E eu comecei o trabalho na sala do meu pai, depois foi doado um terreno, a gente fez um tabernáculo, né, de madeira, e eu fiquei um bom tempo assim, dirigindo aquele povo, que não tinha outra pessoa, era eu que fazia os... Não tinha. Eu sempre queria fazer o melhor, né? E nisso eu fui para São Paulo de novo, numa convenção, mas eu ia voltar devido à congregação. Aí me consagraram evangelista, uma aberração da palavra, né? Uma aberração, mas o que eles, às vezes dentro de mim eu não aceitava muito. Só que um dia eu falei para o pastor João assim, mas pastor, o apóstolo Paulo disse que não permite que a mulher pregue. Ele falou, não, é que antigamente aquelas mulheres eram muito tagarelas, não sei o quê. E falou assim, como coisa que hoje não é, né? Então, aí ele virou assim, falou, não, irmã Neide, você tem uma vida muito consagrada, você serve para continuar até que apareça um, mas você vai voltar e vai ter que continuar. Aí foi quando eu fui no pastor Joaquim, falei, pastor, e agora? Agora imagina que prova que foi para a minha fé, né? Cheguei lá no pastor Joaquim e disse, a irmã é batizada em nome de Jesus, mas foi batizado numa denominação, agora a irmã vai ter que batizar na mensagem, né? Na linhagem do irmão Brana. Eu falei, batizo, aí já me levaram para a água e me batizaram de novo, em nome de Jesus Cristo. Aí, o certo que eu falei, pastor Joaquim, e agora? Aí ele veio em mim e disse, Maneide, mulher não pode pregar e tudo. E eu tinha o quê? 17 anos, pensa bem. Essa idade eu já dirigia a igreja. Aí, meu pai era diácono, meu pai era o diácono da congregação. Meu irmão também era o porteiro. Eu só sei que, aí ele falou para mim, eu falei, não, pastor, eu estou disposta a ir. É porque me fizeram isso, me puseram, mas dentro de mim eu nunca concordei, né? Então eu aceito plenamente o que o irmão Brana diz, o que a Bíblia diz. E aí ele começou a colocar no meu lugar, mandar, e eu fui para o banco e começou a mandar, ó, pastor Febrônio foi, pastor Adil de Souza Sena, São Paulo, o irmão Joaquinzinho de Goiânia, que ele era evangelista, e Iraci Pedro Antônio, todos esses aí, o pastor Amanso, sobrinho que já faleceu, todos eles ficaram assim, me substituindo. Até que apareceu o Felizardo ali. Aí ele foi para dirigir também, ficar no meu lugar. Foi quando, então ele falou comigo em casamento, que antigamente era assim. E eu era uma moça assim, dedicada às coisas de Deus, muito dedicada. E durante esse tempo eu casei com 25 anos. Se eu tive 2 namorados, foi muito. Eu era uma pessoa que, sabe? E o que me conquistou foi porque ele era muito sério. Muito sério. Aí ele não olhava para moça nenhuma. Falava, esse moço é diferente, sabe? Esse me serve. Aí o certo é que, quando ele falou comigo, eu ainda falei assim, olha, que antigamente era assim, não tinha namoro. O moço observava a moça, depois chegava na moça e falava em casamento, a gente pedia um tempo para orar, e depois decidia, dizia sim, né? Era assim, não tinha esse negócio de ficar, sabe, com namoro não. E indo muito na casa um do outro, a gente conversava às vezes assim no ato da igreja. Era pouco tempo assim. Então, eu pedi para ele, eu falei, me dá uma semana para mim orar. Aí ele achou que uma semana estava demorando um mês, né? Aí sei que ele falava assim, ó, se a Neide falar que não quer, eu vou sumir, vocês não vão saber notícia minha. Eu não vou deixar endereço. Aí eu orei uma semana, vi que aquilo era assim, de Deus, minha mãe me falava, minha filha é um moço de Deus, é um moço que ele já estava pregando lá várias vezes. Eu passei umas férias em Goiânia, na casa de uma irmã, e ele
ficou lá durante esse tempo. Eu não estava, né, nos cultos que ele pregou. Então ela falava, não, moço de Deus, ele prega, e ele prega muito bem, e a gente vê que é um moço sincero. Então aquilo me ajudou um pouco também, né? E orando, Deus pôs no meu coração que antes, como o pastor tinha falado com vocês, toda a vida eu era uma moça assim, eu pensava, bom, já que eu entendi que eu não posso continuar sendo uma pregadora, né, no sentido assim, ainda mais que eu era dirigente dessa congregação, aí eu tinha vontade de ser esposa de um pastor, nesse caso, para mim ser aquela pessoa que intercedesse por ele, que orasse, levasse envolvido, levasse tudo na oração, através da oração, nos sustentasse, né, através da oração. E foi o que aconteceu. Então, e voltando um pouquinho atrás, foi quando eu entendi que meu lugar não era aquele, aí eu entreguei a congregação para o pastor Joaquim. Aí ele chegou depois de colocar um pastor no meu lugar, o pastor Amâncio, sobrinho, mudou para a cidade, ficou lá pastoreando um bom tempo. Até hoje ainda tem irmãos ainda dessa congregação que está na mensagem, que aceitaram. Até hoje tem. E vários, e quantos foram, né, também, né, que morreram. Era Deus. Então, sempre Deus viu em mim, assim, ó, aquela sinceridade, aquele desejo de expandir, né, o Evangelho, mas aquela maneira que eu estava fazendo é que me fizeram, né, uma pregadora. Não que eu... Não, mas devido ao meu desejo, assim, de pregar, né, assim, para as almas, para ganhar alma para Jesus, eu sei que já mandei para o céu várias almas, já, que já faleceram, que aceitaram com a minha explicação. Eu tinha esquecido de contar, no sentido, quando eu recebi a cura, eu fui orar por um senhor que estava com problema de lepra. E ele já tinha desapregado aqui a orelha, a sobrancelha já tinha caído, ele estava isolado num quarto da própria casa dele, mas o prefeito da cidade já tinha tomado conhecimento da situação que ele estava, não era para ele continuar com a família, ia levar ele para um isolamento em Goiânia. Aí, no culto, a esposa dele esteve. E eu, cumprimentando ela, perguntei, por que seu esposo não veio? Ela falou, é porque ele está doente, está assim, contou a situação. Aí, eu falei, amanhã estou indo lá orar por ele. E fui. Ele estava embrulhado assim, ó, que a gente só via o rostinho dele. Ele, magrinho demais, não comia. Aí eu peguei, orei com aquela fé e falei para ele assim, falei para ela, agora, quando eu terminei a oração, eu falei, agora faz um mingau de fubá e dê para ele que ele vai comer. E você vai começar a fortalecer o estômago dele. E o homem sarou de uma tal maneira que depois ele teve um sonho que ele tinha uma pele com pele de criança, realmente. Ele renovou. Ele chegou a plantar roça depois disso. Chegou a plantar roça. Então, e eu sempre fui uma pessoa assim, ó, ora para uma pessoa, era curada, ora para outra, assim. Eu mesmo, vocês sabem quantas curas Deus já, né? Até câncer, né? Eu já tive fé para ser curada. Então, gente, vale a pena servir esse Deus. Eu nunca fui do mundo, nunca as coisas do mundo me puxaram. Nada. Toda a vida eu procurei servir a Deus. E quanto a essa visão, quando eu era pequenininha, 3 para 4 anos que eu tive, eu pensava, depois que eu aceitei a mensagem completa, que eu entendi, que até então era só uma parte da mensagem, depois o pastor aqui me explicou que tinha um profeta, aí eu aceitei o profeta, aí eu pensava assim, meu Deus, eu tinha vontade de saber o porquê que eu tive essa visão quando criança. Eu gostaria de saber. E já que esse profeta, Deus mostrava para ele, bastava a gente começar só a contar, ele já sabia. Eu pensava assim, eu vou telefonar por Mombrana. Mas aquilo passou e
E eu ficava com aquilo assim, eu gostaria de saber. Um dia, lá em Umas, na cidade lá da minha mãe, eu fui no culto, e eu estava estudando mensagens. Quando chegava a mensagem nova do profeta, o pastor estudava primeiro com a igreja, para depois liberar, distribuir. Aí, e a gente chegava mesmo com visitantes, assim, já dava uma mensagem para a gente, para seguir, aonde estava parado e tudo, parágrafo. E eu comecei a ler a mensagem. Eu não me lembro, eu não guardei o título da mensagem, mas ainda vou ver sobre a mensagem de desespero, que tem hora que eu penso que acho que está naquela mensagem. Quando deu num parágrafo assim, se você algum dia teve uma visão, saiba, é um dom de Deus sobre a sua vida. Aí quando eu li aquilo, eu falei, que é a resposta. Não precisa eu ligar para o irmão Brana, não precisa eu saber do irmão Brana, porque eu sei que o irmão Brana já era falecido, né, nessa época, irmão Brana? Não, já era falecido, né, irmão Brana? Então eu pensava, se eu, né, então, mas aí veio a resposta, aí veio assim, o mensageiro já foi, mas a mensagem ficou completa, sem faltar nada, né? Então aí eu tive a resposta. Se algum dia você teve uma visão, saiba, é um dom de Deus sobre a sua vida. Aí eu aceitei aquilo que era uma resposta de Deus. Agora, não sei se o dom é de cantar, se é de ter sido esposa de pastor, né? Igual eu estou sendo, então eu não sei qual é a missão, né? Qual é o dom, mas eu acredito que é isso aí, né? Então, irmãos, o conselho que eu dou para vocês é que vocês sigam orando pelo o vosso futuro, né? Para Deus guardar vocês, dirigir a pessoa correta, que vai ser seu esposo ou sua esposa, porque tudo na direção de Deus dá certo. Eu mais ele, agora dia 1º de dezembro desse ano, a gente completa 48 anos de casados. Então, já temos passado muita luta, muitas batalhas, mas é isso aí. Estava traçado por Deus, estava no plano de Deus eu passar por tudo aquilo que eu tenho passado, né? Então eu peço para Ele força, né? Força para mim até o fim. Mas é igual o apóstolo Paulo diz, né? Que vocês são fortes. Então, continue assim, firmes, fazendo tudo que vocês puderem para a honra e glória do nome de Jesus. Deus vos abençoe.